Olá pessoal, vamos lá, dando continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo linguística nos gêneros textuais, música e cordel. Certo? Esse conteúdo vocês conseguem identificar, vocês vão ver dentro dos conteúdos do Enem, na prova do Enem. Vocês já viram na avaliação diagnóstica do SAEP, certo? Muitos estudantes não conseguiram dominar esse conteúdo, não é? Muitos acabaram errando a questão. Nós vamos rever, digamos assim, sobre o conteúdo sobre variedade linguística, né? Que esse conteúdo vocês já viram desde o primeiro ano. E agora a gente vai fazer uma revisão, uma breve revisão sobre esse assunto, certo? Aí aqui, o que é variedade linguística nos gêneros textuais? Letra de música e cordel no caso aqui, certo? Aí aqui, nós vamos ver as principais diferenças entre os vários modos de falar e escrever português. São, em sua maioria, facilmente identificáveis e relacionam-se em inúmeros fatores, como, por exemplo, a situação de comunicação, a idade, o grupo social, sempre combinados, determinando a maneira individual de expressão dos diferentes falantes. Nesse caso aí, nós chamamos de variações linguísticas. Aí aqui, pessoal, a gente acompanhando aqui no PowerPoint, uma língua nunca é falada de maneira uniforme pelos seus usuários. Ela está sujeita a muitas variações. No modo de falar, uma língua varia. O português de nossos antepassados é diferente do que falamos hoje, né? Por quê? Porque a língua ela sofre transformação ao longo do tempo, né? E isso vai aprimorando e adquirindo, chegando novas palavras. O carioca, o pernambucano, o paulista, o cearense. Pode variar também de grupo social. Pessoas que moram naqueles bairros chamados de nobres e também as pessoas que moram na periferia, né? A linguagem, aí a língua falada, ela pode variar de situação para situação, né? Por quê? Nessa variação aí, a linguagem formal é de modo mais espontâneo, menos controlado, diferente da linguagem informal, né? Isso pode variar de situação para situação. Na linguagem formal, a gente precisa ter esse cuidado, tem que pensar no que vai falar. Já na linguagem informal, é aquela que a gente conversa com os amigos, né? Que não tem aquela preocupação, né? Da questão da adequação daquela palavra que cabe ou não naquele momento. Além dessas, há outras variações, como por exemplo, o modo de falar de grupos profissionais, a gíria própria de faixas etárias diferentes. Por exemplo, né, os médicos, né, que eles têm os códigos ali que eles se entendem, né, os jornalistas, não é? Varia de grupo para grupo. O pessoal da área do direito, eles têm as variações próprias ali entre eles. O conhecimento, a análise, o confronto de opiniões sobre as diferentes manifestações da linguagem devem ser respeitadas e preservadas como construções simbólicas e representações da diversidade histórica e cultural. Aí vejam só, pessoal, na variação sociocultural, o aspecto a que se relaciona está ligado a grau de escolaridade, sexo, idade, profissão, condições econômicas, do grupo do falante, do grupo social, do que ele dá, do qual ele faz parte. Dentro da variação histórica, pode variar de acordo com a época em que o falante vive, né? Como, por exemplo, a pessoa idosa tem uma linguagem diferente daquela pessoa mais jovem. A forma de falar pode variar de acordo com a época. E
variação sociocultural, a situacional, gráfica, que pode variar de região para região de onde o falante vive. O modo de falar característico de um determinado grupo social recebe o nome de sociolinguística, o nome de variedade. Por exemplo, quase me apetece dizer que não é uma língua portuguesa. Há línguas em português. Isso foi a fala de José Saramago, escritor português. Por quê? Não existe língua portuguesa, e sim línguas em português. Quer dizer, as diferentes formas, os modos de falar característico aí do português. Apresentamos agora algumas músicas e cordéis para observação dessa riqueza vocabular que existe na variação da língua portuguesa. Nós temos aqui um exemplo da música Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa. Não sei se alguém já ouviu, já viu essa música, mas a letra dela é muito característica. Tem alguns trechinhos aqui, Sim, tá. Que aqui onde agora está esse edifício harto. Era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas, um dia, nós nem pode se alembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos nossas coisas para o meio da rua. Aprecia a demolição. Que tristeza que nós sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Aí tem um trecho, Aí tem a característica do autor, que ele nasceu em Valinhos, filho de imigrantes italianos, muito cedo abandonou os estudos para trabalhar. Foi tecelão, balconista, pintor de paredes e até garçom. Se a gente analisar essas características, do músico Adoniran Barbosa, nós podemos identificar que ele retrata o cotidiano dessa camada mais simples, dessa população, como no caso dele, que ele abandonou os estudos muito cedo para trabalhar, mostrando sua maneira de falar, a maneira de origem italiana, residentes em São Paulo. Essa música foi gravada em 1951, quando São Paulo passava por grandes modificações, prédios que eram casebres que eram demolidos para dar lugar à construção de novos prédios, e daí o crescimento da cidade de São Paulo, mostrando aí um exemplo de variação social. Outra música bem característica é a Feira de Caruaru, muito conhecida por nós pernambucanos, inclusive, que é muito comum os aspectos que ele trata ao longo da música. Para os que moram na cidade, é um bonito exotismo para os visitantes, porque ela relata as atrações, tudo que tem ali na feira. Ele relata para as pessoas, para os brasileiros e também para pessoas do exterior. Aí, superlotando barracas, é uma forma de divulgar tudo que constitui o município, que é a principal renda da cidade de Caruaru. Aí nós temos aqui algumas imagens, que faz alusão à música, principal característica da Feira de Caruaru, escrita o autor Onil Almeida, quando ele diz assim: a Feira de Caruaru faz gosto a gente ver, de tudo que é no mundo, nela tem para vender, na Feira de Caruaru. Tem massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo de caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro, porco, se duvidar, inté, cururu. Esse inté, característico aí, das tradições, do modo de falar.
Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia. Esse greia aí, né, que nós sabemos que trata-se de grelha, né, mas ele se greia. Aí aqui, peneira boa e mé de uruçu. Mé de uruçu, que nós sabemos que na linguagem padrão é mel sul. Tem carça de arvorada, que é para matuto não andar nu, não andar com acento e não andar, né, no infinitivo, que seria o adequado. Tem rede, tem balieira, modo menino, caçanambu. Menino, né? Se a gente analisar direitinho, é uma característica nossa, do nordestino. A gente não diz menino, chamamos menino, né? No dia a dia. Por isso que muita gente diz assim, por que o português é tão difícil de trabalhar, de estudar, de condamento pessoal? Porque nós falamos de um jeito e temos que escrever de outro. Muitas vezes, o que acontece? A gente está acostumado no nosso cotidiano à questão da informalidade, sem se preocupar com o que você fala. Mas quando, por exemplo, você tem uma redação, você quer escrever do mesmo jeito que você fala, né? Mas você precisa separar a escrita da fala, né? E você tem que ali conciliar. Ou então, você precisa falar adequadamente para isso não prejudicar, por exemplo, em público, por exemplo, que você tem que falar ali a linguagem formal, por exemplo, e você ali não cometer erros ali que possam te atrapalhar. Tem loiça, tem ferro velho, sorvete de raspa, que faz jaú, gelada, cardo de cana, fruto de paima e mandacaru. Bonecos de violino, bonecos, é desse jeitinho mesmo. Nós sabemos que a palavra correta escrita é bonecos e não bonecos. Outro detalhe interessante é que nós não podemos dizer que está errado. Professora, está errado desse jeito? Não, não é que está errado. Existe aí a adequação linguística, que é a habilidade que o falante possui de acordo com a necessidade e o momento. Nós não podemos dizer que está errado, mas sim está adequado àquele momento, àquela situação. No caso aí, ele está fazendo trazendo as tradições nordestinas, o jeito de falar do nordestino. Essa música é vista como um precioso estudo sociológico dos hábitos e costumes do povo nordestino. Como eu havia dito antes, as expressões greia, mulungu, tamburete, que as pessoas do Oeste, eles não vão saber o que é greia, muito menos tamburete, mas nós sabemos do que se trata um tamburete. Nós conhecemos muito bem essa palavra. Um outro objeto de estudo muito interessante dentro da variação linguística, pessoal, é a literatura de cordel, né, que tem a função de informar, divertir os leitores. É uma tradição literária regional e trata-se de um gênero literário feito em versos, certo? Que é um jeitinho ali, poetas do povo relatam seus sentimentos, a saga dos sertões. Aí aqui nós temos um exemplo do cordel, a riqueza vocabular de Josenil, cordelista cearense, de variação geográfica. O linguajar cearense. Todo poeta, de fato, é um grande observador, seja da rua ou do mato, seja leigo ou professor. Faz verdadeira pesquisa, buscando essência e teor. Neste cordel dicionário, eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular no Ceará garimpei. Juntei tudo, compilei. Ao leitor quero ofertar. E aí, nós temos mais. Ele é extenso, cordel, né? Que é por meio da língua que o homem expressa suas ideias, de sua geração, da unidade a que pertence. Cada falante, a um tempo do usuário, agente modificador da língua,
seguindo marcas geradas pelas novas situações com que se depara, né? Que o falante ele vai adequar, né, a fala de acordo com cada situação, né? Ali pode ser uma variação geográfica e todas essas transformações.